Fala, prevencionista! Fala, prevencionista! Fala, prevencionista! Bom, vamos agora falar um pouco sobre a auditoria fiscal. E o pessoal que nunca foi fiscalizado, né, pode ter dúvidas sobre itens da fiscalização. O Sabino, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Sim. E lembrando que aqui ele está falando como Sabino e não como Ministério do Trabalho. As pessoas costumam fazer essa confusão. É uma observação que eu sempre faço, Nestor, é o seguinte: quando a gente participa, inclusive, desses congressos, dessas feiras, quando a gente não vai representando o Ministério do Trabalho, né, eu estou compartilhando experiências pessoais. Tá? Então, hoje aqui, as perguntas que o Nestor vai me fazer, eu vou responder de acordo com a minha experiência. Né? Não só de fiscalização, mas uma experiência de vida, porque eu não nasci auditor fiscal. Né? Então, eu vou tentar responder com base nas minhas experiências pessoais. As pessoas que queiram uma posição formal do Ministério do Trabalho, a opinião formalizada da instituição, eu sempre peço que procurem a unidade do Ministério do Trabalho mais próxima, formalizem através de um documento escrito, né, através de um documento mesmo, papel, meio físico, para que o Ministério do Trabalho regional, a superintendência, ou a gerência, ou a agência do Ministério do Trabalho, responda também oficialmente. Então, eu não estou aqui respondendo pela fiscalização do trabalho, não tenho nem a prerrogativa de fazer isso. Aqui eu estou dando a opinião do Alexandre, né, que, entre outras experiências, tem a experiência da fiscalização do trabalho. Bom, Sabino, como funciona a fiscalização do Ministério do Trabalho? Vamos supor que o técnico está lá na empresa, ela pode vir através de uma denúncia ou através de um calendário de fiscalização já pré-determinado pela CRTE. Tem mais alguma outra forma ou as formas principais são essas duas mesmo? Na verdade, de uma forma geral, claro que algumas ações fiscais elas são específicas. Você pode ter um operativo para fiscalização do preenchimento da cota de contratação de menor aprendiz. Então, o objetivo dessa fiscalização vai ser um. Então, eu não vou tratar aqui de ações específicas assim. As fiscalizações mais costumeiras, tá? Eu costumo falar que são 3 os caminhos que levam a gente até uma empresa, até um estabelecimento. A denúncia é uma delas. A programação da chefia, da regional, né? Às vezes o próprio Ministério do Trabalho em Brasília, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, passa setores específicos para serem fiscalizados por cada uma das regionais. E tem as questões de grave e iminente risco. Não foi uma ou 2 vezes apenas. Eu estou me dirigindo para fiscalizar um determinado estabelecimento e passo em frente a uma obra que eu vejo o trabalhador sofrendo risco de queda porque não tem proteção nenhuma na periferia. Eu paro e vou fiscalizar a obra. Por quê? Porque então o auditor tem esse poder de parar e ver uma situação grave. Exatamente. O auditor fiscal ele tem livre acesso a todas as dependências de qualquer estabelecimento. Inclusive se o responsável, ou o preposto, ou o dono impedir o acesso, o auditor fiscal do trabalho ele pode solicitar apoio policial. Então, por mais que eu esteja me dirigindo a um hospital para fiscalizar o cumprimento da NR 32, que é a norma específica dos ambientes de saúde. Eu passo em frente a uma obra, estou vendo um trabalhador lá com risco de queda, um andaime completamente irregular, todo troncho, como diz lá em Alagoas, aquele andaime que você percebe que ele é precário. Eu tenho a total liberdade, e até é exigido isso da auditoria fiscal, intervir. Sabe? Então, por mais que não faça parte da programação, por mais que não tenha sido feita uma denúncia, eu estou vendo claramente que há um risco grave e iminente de acidente. Ou seja, pode acontecer um acidente a qualquer momento e esse acidente vai causar danos sérios à saúde ou à integridade física daqueles trabalhadores. É isso que a gente chama de grave e iminente risco. Então, a gente precisa intervir. Ou interditar um equipamento, interditar determinado setor de um estabelecimento, interditar uma máquina, um equipamento, ou embargar uma obra por completo. Então, são esses 3 caminhos. Então suponhamos que não seja grave e iminente risco, que não seja denúncia, foi uma programação. O que o fiscal vai fazer na empresa?
vai exigir o cumprimento da lei. Existem alguns critérios que a própria legislação obrigam ao auditor fiscal a conceder um prazo. Uma lei nova, então obrigatoriamente a legislação traz alguns critérios do que seria uma lei nova, aquela lei que entrou em vigência há menos de 3 meses. Né? Então a gente é obrigado a conceder um prazo para o cumprimento daqueles itens irregulares. Uma empresa que começou suas atividades recentemente, que nunca foi fiscalizada. Uma empresa, né? Aquela empresa que eu estou começando agora o meu negócio. Então também, menos de 3 meses de funcionamento, o auditor fiscal é obrigado a conceder um prazo, exceto na situação de funcionário sem registro, grave e iminente risco, né? E tentativa de embaraço à fiscalização. Mesmo que seja lei nova, mesmo que seja a empresa nova, você vê que o responsável está te sonegando informação, não deixa você entrar. Quando há tentativa de embaraço, você corta. Mas excetuando micro e pequena empresa, também empresa de pequeno porte, tudo isso são legislações específicas, caso elas nunca tenham sido fiscalizadas. Né? Se já foi fiscalizado, não tem mais a questão de obrigatoriedade de dar prazo. Mas, excetuando esses casos, o auditor fiscal do trabalho entra no estabelecimento para quê? Para fiscalizar o cumprimento da lei. Tá? Não pensa que durante a auditoria fiscal vai ser dado algum tipo de orientação. Isso não faz parte mais do beabá da fiscalização. A fiscalização do trabalho entra no estabelecimento para fiscalizar o cumprimento da lei. A orientação é dada através da participação de um congresso, de seminário, de workshop, de entrevistas. Essa é a parte orientativa, através de palestras técnicas, de palestras em faculdades, em conselhos de determinada atividade profissional. Aí entra a parte da orientação. Mas quando a fiscalização entra no estabelecimento, é para fiscalizar o cumprimento da lei. Então eu tenho aqueles itens mínimos que eu tenho que fiscalizar naquele estabelecimento. Itens mínimos. Eu vou começar por eles. Isso tudo é passado através da chefia. Mas eu tentando enxergar, por exemplo, se o PCMSO está sendo implementado. Ou seja, se todos aqueles exames que estão previstos no PCMSO, de fato os trabalhadores estão sendo submetidos a eles. Não está lá no meu rol mínimo ver se o trabalhador foi submetido ao exame antes do início das atividades. Não está pedindo a programação que a chefia passou, não está prevendo isso. Mas eu analisando os exames, eu vejo que o Nestor foi contratado no dia 1º, mas foi submetido à audiometria só no dia 15, ele foi submetido à avaliação médica admissional após o início das atividades. Eu não estava procurando isso, mas está na minha cara. Aí é claro que eu vou intervir. Aí é claro que a gente vai atuar também. Mesmo não fazendo parte do daquele escopo rol inicial. mínimo. Daquele rol mínimo, porque quando nós recebemos uma OS, a ordem de serviço, tem lá aqueles itens mínimos a serem fiscalizados. Sobre eles eu preciso manifestar se estão sendo cumpridos ou se não estão sendo cumpridos. Aí, se não estiverem sendo cumpridos, auto de infração. Mas eu tentando enxergar a adequação da empresa àquele rol mínimo de itens a serem avaliados, eu encontro outros, é claro que eu preciso intervir. Tá? Aí eles vão ser autuados também. Então, respondendo mais objetivamente a pergunta, a fiscalização vai no estabelecimento para quê? Em geral, para fiscalizar o cumprimento da lei. O fiscal, ocorre muito dos empregadores pensar o seguinte: eu não vou adequar essa máquina, eu não vou fazer PPRA agora, eu não vou fazer PCMS agora, porque se o fiscal vier aqui na minha empresa, ele vai ter que dar um tempo para mim me adequar. Isso procede ou pode acontecer do fiscal chegar na empresa e falar, não tem PPRA, eu já vou multar direto? Pode acontecer também? Fica a critério do fiscal? Não fica a critério do fiscal. Inclusive, a própria CLT, se eu não estiver enganado, é o artigo 628, tá? E depois no vídeo o Nestor vai corrigir se eu estiver errado, ele vai colocar aqui embaixo o artigo correto, mas se eu não estiver enganado é o artigo 628, que fala que a cada irregularidade será lavrado um auto de infração correspondente. Tá? Então,
Caso não sejam as questões do critério da dupla visita, né, que esse termo nem eu particularmente considero nem é o correto, porque o auditor fiscal não vai te fazer uma visita, a gente vai visitar um amigo, né, uma amiga que acabou de ter um neném, um casal de amigos que acabaram de casar, aí a gente vai fazer uma visita num parente, né, o auditor vai fiscalizar. O auditor vai fiscalizar o cumprimento da lei. Então, seria o critério do, vamos colocar entre muitas aspas, o critério do prazo obrigatório, né? A questão que o auditor fiscal é obrigado a dar um prazo para correção. Não sendo um estabelecimento onde o auditor fiscal é obrigado a conceder um prazo, ele não vai para dar prazo, ele vai para fiscalizar o cumprimento da lei. Né? Então, aquele empregador, aquela empresa que tem essa filosofia, quando o fiscal chegar, ele vai me dar um prazo. É ilusão. É ilusão. Tá? Então, aquele empreendedor hoje que espera a fiscalização chegar para se adequar, está usando o mesmo raciocínio de quem? De quem espera ser parado numa blitz para colocar o cinto de segurança. Né? Não, eu vou fazer ultrapassagem proibida, eu vou andar à noite com o farol apagado, eu vou tomar umas antes de pegar no volante e vou dirigir sem o cinto de segurança. Né? Se eu for parado numa blitz, eu falo, pois não, senhor policial, e vou colocar o cinto de segurança. Mas o senhor fez uma ultrapassagem proibida. Não, o senhor me dá um prazo para eu me adequar, que eu prometo me policiar que eu não vou fazer mais ultrapassagens proibidas. É ilusão. O raciocínio é o mesmo nessa analogia que a gente está fazendo. Né? Então é uma ilusão que quando ele chegar, ele vai ver que é muito mais caro você não seguir a lei do que se adequar às obrigatoriedades da área de segurança e saúde do trabalho. O fiscal, quando ele vai fiscalizar uma empresa, né, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele consegue, né, esse é mais uma pergunta pessoal, você consegue perceber quando alguém está querendo te enrolar, e os seus colegas também, você acha que alguns deles têm essa percepção, ou dá para enrolar o auditor fiscal em alguns casos na boa sem ele perceber? Olha, Nestor, ninguém é infalível, então, às vezes, é engraçado, né? Qual é uma postura que eu, Alexandre, né, isso eu falo por mim, eu exerço. Quando eu percebo que a empresa está tentando me fazer de bobo, eu faço um papel de mais bobo ainda, sabe? Porque eu vejo que a empresa está tentando te enrolar, está tentando, dando desculpa para tudo, eu vou anotando e falo, então tá. Por quê? Porque nessa hora a empresa vai ficando mais ousada. Porque quando a empresa tem, eu estou vendo que estou conseguindo passar o auditor para trás, num idioma claro para todo mundo, estou conseguindo enrolar o auditor, ela vai ficando mais corajosa. Né? O preposto, o responsável da companhia, vai ficando mais corajoso, então ele vai se permitindo ousar mais. E a gente só ali, então tá bom. Aí depois de tudo, olha, agora vamos voltar aqui. Traz isso. Por quê? Porque a empresa foi mostrando os seus pontos falhos. Às vezes a gente deixa escapar, é o que eu falei, ninguém é infalível. Então pode ser que já tenham me passado para trás e eu não tenha percebido. Pode acontecer? Pode. Mas todas as vezes que a gente sente, e a gente sente, né, isso inclusive é uma habilidade humana, nosso sexto sentido, ele vai te falar, olha, por exemplo, se eu tenho uma grande vivência na área hospitalar, então estou fiscalizando um hospital, a pessoa vem tentar me passar para trás com argumentos da área hospitalar, eu tenho uma vivência de mais de uma década disso. É claro que eu vou ter um feeling, eu vou ter aquele sentimento, aquela vivência na área que vai me mostrar, não, esse argumento procede ou esse argumento não procede. Então, se você não tem tanta vivência, é mais fácil de passarem para trás. Por isso que eu sempre bato na tecla, a capacitação é fundamental. Se você não estudou nada hoje, você já está desatualizado. Então, você sempre tem que estar se especializando naquelas áreas. Para quê? Para que fique mais difícil a pessoa te passar para trás. Né? Alguns argumentos procedem, mas a grande maioria das desculpas não procedem. Então, quando é um jogo sem futuro, né, esse jogo de tentar passar a auditoria fiscal do trabalho para trás, eu vou tentar enrolar o fiscal. Não aconselho que tentem fazer isso, porque quem se propõe a fazer uma coisa dessa é o feitiço que se volta contra o feiticeiro.
né? É um tiro no pé que a pessoa está dando. Né? E como eu disse, o embaraço à fiscalização, ele inclusive é um fator de aumento no valor da multa. Né? A gente pode se manifestar no auto de infração e falar, olha, houve tentativa de embaraço. Aí essa empresa tem o valor da multa aumentado. Aí tu tem que descrever lá qual tipo de embaraço. Claro, se eu estou argumentando que houve tentativa de embaraço, né? Não, foi impresso um documento durante a fiscalização para a tentativa de preenchimento na hora. Ou seja, não havia aquele documento, a gente exigiu, aí durante a fiscalização imprimiram e foram preenchendo na hora. Isso é falsificação de documento, isso é tentativa de embaraço. Aí normalmente eu apreendo o documento, anexo no auto de infração e coloco lá qual foi a tentativa de embaraço. De você fraudar, de você burlar a realidade. Né? Aí tudo isso tem que ser descrito no auto de infração. E pode acontecer até de você usar esse auto de infração ou criar um documento à parte e denunciar essa empresa também na polícia, não pode? Acontece com frequência porque a falsificação de documento é crime tipificado no Código Penal. Então, sempre quando a gente se depara com situações dessa natureza, a gente emite um relatório à chefia, aí cabe à chefia passar esse relatório, tanto para o Ministério Público do Trabalho quanto para a Polícia Federal. Então, não foram poucas vezes em que eu fui intimado pela Polícia Federal a depor por questões criminais envolvendo a área da segurança e saúde no trabalho. É um dos temas que eu até abordo em algumas palestras minhas sobre a responsabilização civil e criminal do profissional que atua na área da segurança do trabalho. Porque omissão, inaptidão, negligência são atributos da culpa. Você pode acabar não tendo o objetivo, no caso de um acidente, ou você pode ter o objetivo mesmo, é o dolo, é a intenção, de falsificar, de fraudar, de burlar, de modificar uma realidade juridicamente relevante. Né? Então, se é aquela realidade que você vai alterar para criar um direito que não existe ou evitar uma penalidade que seja aplicável, é uma situação juridicamente relevante. Então, você está caindo naquela tipificação criminal de falsificação de documentos, se for o caso de um documento. Né? Então, a gente tem que se manifestar perante a Polícia Federal. 299. Porque a gente não pode tratar a segurança do trabalho como uma coisa opcional, como uma coisa que a gente pode tratar com pouca importância. Né? Eu costumo falar, por exemplo, recolhimento de fundo de garantia é importante, ele é fundamental. Mas, caso a empresa não esteja recolhendo, o trabalhador tem a alternativa de solicitar judicialmente. Juiz nenhum vai te devolver seu braço, Nestor. É verdade. Juiz nenhum vai recuperar a saúde do seu pulmão que foi petrificado pela sílica. Então, a segurança do trabalho hoje, muitas vezes, ela não tem uma segunda alternativa. Ela não tem um segundo momento. Você não está recebendo sua hora extra. Na justiça, você pode receber. Fazendo um acordo com o empregador, você pode receber. Ele não vai te devolver sua visão. Ele não vai devolver a sua audição. Isso aqui não é videogame. Você não tem várias vidas. Né? Perdeu, é cemitério. Entendeu? É cemitério, acabou. Entendeu? Acabou. Então, a segurança do trabalho, muitas vezes você não tem uma segunda chance. Então, eu não posso levar numa boa. Né? Ali a gente tem que ser rigoroso. Ali a gente tem que ser exigente. Né? Mas acabou a fiscalização, aí é tranquilo. Né? Aí é tranquilo. Normalmente, eu tento fazer da fiscalização um espelho do fiscalizado. Quanto mais empecilhos o fiscalizado impõe, mais rigoroso eu sou. Eita. Ele está tentando esconder alguma coisa. Né? Se tudo é não tem jeito, não dá, não pode ser, não está aqui, tem que solicitar, eu preciso ver, está com fulano. Eu não estou tendo acesso a nada. Ele está tentando esconder alguma coisa. Aí eu vou cavar mais fundo. Né? Então, se a fiscalização está fluindo bem, com respeito, né? Com respeito, a gente leva a fiscalização numa boa. Lógico, a gente não vai ser mais exigente ou menos exigente por conta da simpatia. O grau de exigibilidade é o mesmo,
Mas se a gente percebe que há uma tentativa de esconder alguma coisa, aí a gente vai cavando mais fundo. Mas se o fiscalizado consegue levar a fiscalização numa boa, de forma transparente, né, de forma translúcida, sem nenhum tipo de embaraço, a fiscalização tende a fluir numa boa também. Tá? Bacana. Sabino, obrigado pela presença aqui de novo no canal. Já acho que é a terceira entrevista já que você dá. Todas as outras bombam, né? Então vai bombar de novo. Faço votos, né? E assim, claro, de novo, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, eu não sou infalível, nunca me coloquei como uma pessoa incapaz de errar, né? Se você que está acompanhando ou que já acompanha o nosso canal, seja através das nossas postagens no YouTube, seja através do nosso perfil, das nossas considerações que a gente faz aí no Instagram, discordou, é só colocar o comentário lá, né? Mas é o que a gente fala, vamos debater, mas debater não é brigar, né? É o debater no sentido, não no sentido de disputar, é um debater de vamos trocar ideia. Você discordou de alguma coisa que eu abordei aqui, deixe seu comentário, né? Manda pra gente, mas sem ataque, sem ofensa, né? Por quê? Porque se for atacar, vai ser aquele tipo de opinião que não é essa aí, eu não vou nem me manifestar, né? Não vou perder meu tempo. Em outro momento você me perguntou isso, né? Em outra oportunidade, né? Ali não requer perda de tempo, porque quando você vai para brigar, você está perdendo tempo. Se você foi para brigar, já é uma perda de tempo. Mas não, vamos debater, vamos enriquecer a visão sobre aquele ponto. Aí a gente está à disposição, deixe seu comentário aí embaixo. Tem o meu e-mail também que eu deixo à disposição de vocês, contato@sabinodigital.com.br. A gente não tem a condição de responder coisas sobre a fiscalização de novo. A gente sempre pede que dúvidas a respeito do cumprimento de determinado item de norma, que seja levado ao Ministério do Trabalho mais próximo, que seja formalizado, mas trocar ideia, comentar, falar como a área da segurança do trabalho como um todo, a gente deixa aí o nosso canal no YouTube, o nosso e-mail, o nosso Instagram, nossa página da Sabino Digital no Facebook, sinal de fumaça, toque de tambor, código Morse, né? Mas a gente está aí à disposição para tentar aí trocar essa ideia para que todo mundo saia ganhando. Inclusive eu, porque o que mais aprende sou eu. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, já curte aí o canal, já se inscreve aí e a gente se vê em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, galera. Falou. Um abraço. Valeu.